Oi, gente. Hoje vamos falar sobre as gônadas masculinas e femininas, começando pela masculina. A gente tem aqui a anatomia, que é importante para a gente saber entender melhor o processo. Aqui o testículo, que vai ter os túbulos seminíferos, que é onde tem a produção dos espermatozoides. Depois que eles são produzidos, eles são jogados aqui para dentro do epidídimo, que é essa estrutura que envolve os testículos. Do epidídimo, o espermatozoide vai ir pelo canal diferente até chegar na ampola diferente. A ampola diferente vai jogar os espermatozoides aqui no canal ejaculador. O canal ejaculador ele vai receber três secreções: os espermatozoides vindo aqui da ampola diferente, o conteúdo da vesícula seminal e o conteúdo da próstata. Depois que essas três secreções são jogadas aqui no canal ejaculador, elas passam para a uretra prostática. Então aqui essa primeira porção da uretra, não sei se já chegaram a ver em anato, a peça da bexiga, geralmente ela já vem com a próstata junto. Então, quando a uretra ela sai da bexiga, né, ela já passa por dentro da próstata, por isso que a gente chama de uretra prostática. Depois que esse conteúdo cai na uretra prostática, a uretra ela vem aqui, já entra no corpo do pênis até chegar lá no orifício uretral. A gente também tem a glândula de Cooper, ou a bulbo uretral, que também joga uma secreção aqui, mas não tem muita importância para o sêmen, é mais para lubrificar a uretra mesmo. Falando da formação dos espermatozoides, que é o processo que a gente chama de espermatogênese. Ele é um processo que vai se iniciar na puberdade, então a gente vai precisar da liberação do FSH e do LH para acontecer. Quando o menino entra na puberdade, a hipófise começa a liberar o FSH e o LH, que vão até o testículo e começam a estimular esse processo. A gente vai ter essas células aqui, que são as espermatogônias, que estão lá no córtex dos túbulos seminíferos. A partir da estimulação da FSH e do LH, essas células elas começam a se proliferar, a crescer de tamanho e a sofrer mitose. A partir disso, elas vão formar o espermatócito primário, e esse espermatócito primário é responsável por fazer a meiose 1. Então, lembra lá da meiose que tem as duas etapas, a meiose 1 e a meiose 2. E é um processo para a gente pegar uma célula que é 2N e transformar em 4 células N, cada uma com metade do material genético. Então, o espermatócito primário, que é 2N, vai sofrer a meiose 1, vai formar duas células N. E essas duas células N, que são chamadas de espermatócito secundário, formam 4 espermátides a partir da meiose 2. Essas espermátides, elas praticamente são os espermatozoides já. Elas vão passar por um processo chamado espermiogênese, em que elas sofrem mudanças estruturais para que elas fiquem com esse aspecto que a gente conhece aqui do espermatozoide, em que a gente vai ter a cabeça com o acrômio, que é importante porque contém aquelas enzimas que vão ser necessárias para que ocorra a fecundação, e a cauda, em que a gente vai ter o flagelo responsável pela movimentação desse espermatozoide lá dentro do canal vaginal. Então, aqui falando dos fatores hormonais, né? Tipo, a gente conversou ali sobre esse processo de formação dos espermatozoides, que é mais focado lá na parte de embriologia. Na físio, né, que a gente está vendo a parte endócrina, a gente tem que focar na ação dos hormônios sobre esse processo. Tentar entender como que esses hormônios vão agir para que ocorra a formação dos espermatozoides. Lembra que eu tinha dito do LH e do FSH? O LH ele vai estimular as células de Leydig que produzem testosterona, então dá para a gente fazer essa ligação do L do LH com o L de célula de Leydig para lembrar. E a testosterona, que é secretada por essas células, ela vai agir naquele processo de crescimento e de divisão daquelas células, para eu ter a espermatogônia dando origem ao espermatozoide. Daí a gente também tem o FSH, que também é um hormônio produzido pela hipófise, e ele vai estimular as células de Sertoli.
Então, aqui a gente também pode fazer essa ligação do S, do FSH, com o S de Sertoli. E essas células, elas são bem importantes, principalmente naquele processo de espermiogênese, que é quando eu tenho a espermátide sofrendo aquelas mudanças estruturais para se transformar em espermatozoide. Os estrogênios, que são chamados de hormônios femininos, mas os homens também têm em quantidade menor, eles também são formados pela célula de Sertoli, a partir da testosterona, que é produzida pela célula de Leydig, e eles também vão ajudar naquele processo de espermiogênese. O GH vai ser necessário para controlar o metabolismo basal dessas células do testículo. Então, os testículos, eles produzem vários tipos de hormônios, que são coletivamente chamados de androgênios, né? Hormônios masculinos, e a testosterona é a principal, como eu já tinha dito, formada pela célula de Leydig. A forma mais ativa da testosterona é a de hidroxitestosterona. Como que a gente vai ter a formação da testosterona? Então, o cromossomo Y, que é esse cromossomo que está presente nos homens, ele tem um gene chamado gene SRY, que vai codificar uma proteína chamada, também no mesmo nome, SRY, ou fator de determinação testicular. O que essa proteína ela vai fazer? Ela vai estimular essas células do tubérculo genital a se diferenciarem em células que secretam testosterona. E a presença da testosterona faz com que o testículo seja formado. Então, isso até é algo que a Aline faz pegadinha em prova, porque os testículos são os responsáveis pela produção da testosterona. Então, daria para pensar que eu só vou ter testosterona se eu tiver testículo. Mas, no caso, a testosterona ela vem antes, porque eu preciso da testosterona para a produção dos testículos lá na fase embrionária. Então, essas células do tubérculo genital vão ser responsáveis por produzir testosterona, que daí vai estimular o embrião a ter testículo. E depois disso, os testículos já formados começam a produzir a testosterona. Essa testosterona que vai ser produzida vai agir em toda a formação do aparelho genital masculino e vai inibir a formação dos órgãos genitais femininos. Então, os órgãos genitais femininos, na mulher que vão ser formados, não existe um gene específico que seja responsável pela produção deles. A simples ausência da testosterona durante o período embrionário já faz com que a diferenciação seja em órgãos genitais femininos. E na fase adulta, né, durante toda a infância do menino, ele fica com taxas de testosterona bem baixas, e quando entra na puberdade começa, né, depois dessa liberação de FSH e principalmente de LH, que vai estimular as células de Leydig, a gente vai ter de novo um aumento da secreção de testosterona, que vai ser responsável por características masculinizantes. Agora falando sobre o processo de formação do sêmen. A gente já teve a formação lá dos espermatozoides nos tubos seminíferos, que vai representar 10% do sêmen. Porém, esse espermatozoide ele sai dos tubos seminíferos, vai lá para o epidídimo, e ele ainda está imóvel, e ele não tem capacidade de fertilizar o óvulo. Então, no epidídimo vai acontecer um processo chamado de maturação. Essa maturação, basicamente, é o espermatozoide adquirir a capacidade de mobilidade. Apesar de ele adquirir essa capacidade quando ele está no epidídimo, ele ainda não se movimenta, porque o epidídimo ele contém algumas enzimas que inibem essa mobilidade, justamente para impedir que o espermatozoide se movimente ali dentro dos canais genitais masculinos. Então, só após a ejaculação é que eu vou ter a ausência dessas enzimas inibitórias e o espermatozoide vai começar a se movimentar. Vesículas seminais. Lembra que eu disse que tem duas, uma de cada lado. Depois que os espermatozoides são formados e depois maturados no epidídimo, eles vão para o canal deferente.
e do canal diferente, eles são jogados no ducto ejaculatório. As vesículas seminais também vão jogar o conteúdo dela no ducto ejaculatório, ao mesmo tempo que o ducto diferente. Então, as duas vão se contrair ao mesmo tempo durante a ejaculação e jogar esse material para ele se misturar ali dentro do ducto ejaculatório. O material da vesícula seminal representa 60% do volume do sêmen, então é a grande parte, e ela contém frutose, ácido cítrico, prostaglandina, fibrinogênio e outras substâncias nutritivas. Então, basicamente, da vesícula seminal, que a gente lembra é que ela tem substâncias que vão servir para alimentar, né, os espermatozoides, porque eles são células vivas que vão ser jogados para fora do corpo, então eles precisam sobreviver fora do corpo. Eles precisam de uma fonte energética, então a frutose vai servir como fonte energética. As prostaglandinas são importantes também para tornar o muco vaginal mais receptivo, e o fibrinogênio é importante também para a formação de um coágulo que vai ser importante quando o espermatozoide já estiver lá dentro do canal vaginal. A próstata. Lembra que eu disse que vão ser 3 coisas que vão ser jogadas no canal, ali no ducto deferente, no ducto ejaculatório. 3 coisas. O conteúdo do ducto deferente, o conteúdo das vesículas seminais e o conteúdo da próstata, que representa 30%. Então, esse 30% do conteúdo da próstata, mais os 10% do espermatozoide, mais os 60% da vesícula seminal, a gente fecha 100%. E é basicamente isso que forma o sêmen. Esse líquido da próstata, ele é um líquido fino e líquido, contém cálcio, citrato, fosfato, importante para a formação de ATP, para o espermatozoide poder se movimentar. Ele contém uma enzima de coagulação também, que vai formar aquele coágulo de fibrinogênio que eu tinha falado lá no fundo da vagina, para ajudar o espermatozoide a se fixar. E a gente tem também a profibronolisina, que vai dissolver esse coágulo que vai se formar. É importante a gente saber que esse líquido da próstata que é responsável por deixar o sêmen alcalino. Então, o trato genital feminino, como a gente sabe, ele é ácido e facilmente ele mataria o espermatozoide. Então, o sêmen ele é mais alcalino por causa desse conteúdo da próstata, que ajuda ele a sobreviver lá dentro do canal vaginal. Processo de capacitação dos espermatozoides. Não confundir com aquela maturação que acontece no epidídimo. Essa capacitação vai acontecer já dentro dos órgãos genitais femininos, depois da ejaculação. Então, os espermatozoides eles vão permanecer sem atividade até que eles entrem em contato com o epitélio uterino. Quando acontece esse contato, os líquidos da tampa de falópio e do útero vão eliminar aqueles fatores inibitórios sobre os espermatozoides, então eles vão conseguir ter a capacidade de motilidade. O flagelo vai começar a se movimentar. A membrana do espermatozoide vai ficar mais fraca e mais fina. E os íons cálcio, que estavam presentes ali naquele conteúdo do sêmen, eles vão começar a entrar no espermatozoide para poder dar ao flagelo esse potente movimento de chicote para que ele consiga encontrar o ovócito secundário. O processo de fertilização. Então, o espermatozoide ele vai atingir a zona pelúcida do ovo, vai se ligar a ele, o acrossoma vai se dissolver e aquelas enzimas vão ser liberadas para tirar toda aquela barreira ali da zona pelúcida, para que o espermatozoide consiga se ligar no ovócito secundário. E daí a gente vai ter a fusão dos dois núcleos, né? Do espermatozoide com o óvulo, formando o zigoto. Falando agora sobre as gônadas femininas. Vai ter aquele mesmo processo. A gente tem a espermatogênese e vai ter a ovogênese, que é o processo de fazer com que as ovogônias se transformem em ovário.
Diferentemente do que acontece nos homens, em que esse processo acontece só na puberdade, nas meninas esse processo já acontece no período fetal. Então, antes de nascer, eu já vou ter as ovogônias crescendo e se multiplicando. Lá nos ovários, a gente vai ter a ovogônia fazendo parte de um folículo primordial. Então, eu tenho uma ovogônia, que é uma célula, e essa célula está envolta em várias células da granulosa, ou células granulomatosas, que vão formar esse folículo primordial. Isso aqui tudo antes do nascimento. Então, lá pelo 5º mês de gestação, a gente começa a ter todo um desenvolvimento desse folículo primordial que vai se transformar em folículo primário. Então, essas células da granulosa começam a crescer e a ovogônia vai ser estimulada, vai se proliferar e vai se transformar em ovócito primário. Lembra que eu falei que lá na espermatogênese, espermátide primária era responsável por fazer a meiose 1. Aqui é a mesma coisa. O ovócito primário é responsável por fazer a meiose 1. E ele vai começar a fazer. Isso lá no 5º mês de gestação, quando a menina ainda está na barriga da mãe. Só que ele vai ficar parado na prófise 1 da meiose. E ele vai ficar parado desde esse 5º mês de gestação, durante toda a infância, até chegar na puberdade. Então, quando a menina chega na puberdade, lá pelos 11, 12 anos, ela vai estar lá com seu folículo primário, com um ovócito primário parado na prófase 1. Na puberdade, vai começar a ter a liberação de FSH e LH pela hipófise, e esses hormônios vão estimular o ovócito primário a completar aquela meiose 1 que estava incompleta e se transformar em ovócito secundário. Então, isso vai acontecer a cada 28 dias. Um ovócito primário que estava parado na prófase vai se transformar em ovócito secundário e o folículo, que era primário, vai se transformar em um folículo pré-ovulatório, com um folículo maduro. Também pela estimulação das células da granulosa que vão crescer e se proliferar. Esse ovócito secundário vai ser responsável por fazer a segunda etapa da meiose, a meiose 2. E ele começa a fazer, porém ele vai parar na metáfase 1. Isso em todo o ciclo menstrual, ele vai começar, mas ele vai parar. E ele só vai completar essa metáfase, essa parte 2 da meiose, quando o ovócito secundário se juntar com o espermatozoide. Quando tiver o contato do espermatozoide com o ovócito secundário, ele completa a meiose 2, e daí eu tenho a formação do óvulo. Depois que eu tenho a ovulação, esse folículo que sobrou vai se transformar em corpo lúteo, o ovócito secundário vai ser jogado lá nas trompas de Falópio, vai encontrar o espermatozoide e vai ter a fertilização. O sistema hormonal que controla todo esse processo. Então, a gente tem 3 hierarquias. A primeira é no hipotálamo, que vai secretar o GnRH, que é o hormônio que estimula os hormônios gonadotrópicos, que seriam esses hormônios formados pela hipófise, FSH e LH. Então, o hipotálamo libera o GNH vai lá na hipófise e estimula ela a secretar FSH e LH. Isso começa a acontecer a partir da puberdade. FSH e LH vão lá no ovário e estimulam a liberação de estrogênio e de progesterona. Então, como que vai acontecer o ciclo ovariano? Como eu já tinha dito, né? A gente sabe que dura aproximadamente 28 dias. A gente vai ter o objetivo dele é liberar um ovócito secundário a cada ciclo, para que haja essa fertilização. E a gente vai ter um preparo do endométrio com antecedência, para que quando haja a ovulação,
a gente tem a implementação do óvulo lá no domínio. Esse gráfico aqui ele mostra para a gente como que começa o ciclo, né, no dia zero. Começa a contar a partir do primeiro dia da menstruação. E como que tá os hormônios em cada fase do ciclo. Então aqui a gente consegue ver uma relação direta entre o FSH e o estradiol, ou o estrogênio. Agora a gente pode, depois eu explico melhor, mas de uma forma geral a gente pode ver como sinônimos. Então eu tenho uma liberação de FSH, isso faz com que o estradiol aumente. E é a mesma coisa em relação a LH e progesterona. Quando eu tenho um aumento do LH, mais para o final do ciclo, eu tenho um aumento da progesterona, que mostra uma relação direta entre eles também. Importante da gente saber é que o FSH ele vai agir mais no início do ciclo, nos primeiros 14 dias. Então, eu tenho uma liberação de FSH e depois de estrogênio. E já na segunda parte do ciclo, o que importa mais é LH e progesterona. Então, como eu tinha dito, começou a puberdade, vai ter a liberação de FSH e LH. E esses hormônios começam a estimular os folículos a crescer, principalmente o FSH, que vai ter aquela função ali no início do ciclo. Essas células ali, que formam o folículo, elas começam a se agrupar, a crescer, a se proliferar, e eu vou ter a diferenciação de um grupo de células que vai formar uma estrutura que a gente chama de teca. E a teca, ela tem a parte interna, que está mais ali em contato com as outras células da granulosa, e ela vai ser responsável pela secreção de hormônios. E a gente tem a formação da teca externa, que fica em volta do folículo para formar uma cápsula de proteção. Isso é uma coisa importante para a gente saber, que a interna produz hormônios, assim como as células da granulosa, enquanto a teca externa serve só para revestimento. A imagem aqui para ficar mais claro. Então, um folículo primordial que tem lá durante a fase embrionária, forma o folículo primário e vai ficar parado aqui no folículo primário até a puberdade. Entrou na puberdade, começa a ter o ciclo. A cada ciclo, o folículo primário vai se transformar num folículo pré-antral. Essa nomenclatura vai mudando, né, conforme a bibliografia, como a gente vê lá na embriologia, que tem vários nomes para chamar esses folículos. Mas aqui na física os nomes não são tão importantes, é mais saber mesmo essa parte hormonal do que está acontecendo. Então, aqui no início do ciclo, quando quando o folículo primário se transforma em folículo pré-antral, a gente tem uma proliferação dessas células da granulosa, principalmente pela ação do FSH. O FSH ele se liga nas células da granulosa e estimulam elas a produzir estrogênio. E essas células começam a produzir bastante estrogênio até que se forma esse antro aqui. Então, a gente vai falar disso agora. Essas células da granulosa estimuladas pelo FSH começam a secretar o líquido folicular em alta concentração. E o estrogênio, que está em alta concentração nesse líquido folicular, ele estimula ainda mais a célula da granulosa a expressar receptores de FSH. Então, perceba que está tendo um feedback positivo. Eu estou tendo FSH estimulando as células da granulosa que estão produzindo estrogênio, e esse estrogênio está estimulando o FSH a se ligar cada vez mais nas células da granulosa. Então, eu tenho um aumento bem acentuado da produção de estrogênio no primeiro momento. E esse acúmulo do líquido vai ocasionar o aparecimento do antro, que é aquela estrutura aqui que eu mostrei que está no meio das células da granulosa. A ovulação, como que vai acontecer? Então, eu tenho lá mais ou menos no 14º dia após a menstruação, eu vou ter um pico de LH. Então, a hipófise vai começar a liberar mais LH
e esse LH vai começar a fazer com que eu tenha uma acentuação da produção de progesterona. Então, como que acontece essa produção lá nas células? Lembra que eu tinha dito que eu tenho uma célula da teca interna, que vai produzir hormônios, e uma célula da granulosa. Lembra que os hormônios sexuais eles são produzidos a partir do colesterol. Então, aqui a gente tem a representação do LDL trazendo o colesterol para dentro das células, tanto da teca quanto das células da granulosa. A partir do colesterol, a gente vai ter a formação da pregnenolona e depois da progesterona. Isso é igual nas duas células, tanto a da granulosa quanto a da teca. A partir da progesterona, a gente vai formar androgênio. Só que esse processo acontece só dentro da célula da teca. Lembra que androgênios são os hormônios masculinos. Esses hormônios masculinos, androgênios, vão ir para dentro da célula da granulosa. Por que eles vêm para cá? Porque eles precisam ser transformados em estrogênios aqui dentro da célula da granulosa. Por quê? Porque só ela tem a enzima aromatase. Então perceba que a função do LH e do FSH nesse processo. O LH ele está presente nas duas, os receptores, tanto da granulosa quanto da teca. E ele vai ativar aqui o MP cíclico, que vai fazer com que o colesterol se transforme em pregnenolona. Isso tanto na teca quanto na granulosa. A função do FSH, ele vai ativar a enzima aromatase, que é uma enzima que a gente só tem na célula da granulosa. Então isso aqui é importante a gente saber. Só a célula da granulosa tem a enzima aromatase que é responsável pela formação de estrogênio. E essa aromatase ela é ativada pela ligação do FSH aqui na célula. Por que eu tenho um aumento do estrogênio no início do ciclo e da progesterona mais para o final? Porque no início do ciclo a gente tem uma ligação maior do FSH aqui na célula. Então eu estou tendo todo esse processo acontecendo em todo o ciclo. Colesterol passando por todas essas reações até chegar no estrogênio. Então eu estou tendo a produção tanto de estrogênio quanto de progesterona. Só que eu tenho muito mais FSH. Então, praticamente todo o androgênio que está chegando aqui está sendo transformado em estrogênio, porque a aromatase está funcionando em níveis altos. Então, eu vou ter uma produção bem alta de estrogênio. E lembra que esse estrogênio vai ativar ainda mais essa ligação do FSH, fazendo um feedback positivo e aumentando ainda mais os níveis de estrogênio. Só que vai chegar um momento que eu vou ter tanto estrogênio que ele começa a inibir um pouco essa ligação do FSH, o FSH começa a diminuir, e daí eu vou ter aquele pico de LH. E esse LH começa a produzir muita progesterona. O estrogênio continua sendo produzido também, só que como a gente tem menos FSH, é como se a aromatase não estivesse dando conta de transformar tudo que chega até ela em estrogênio. Então começa a ter como se fosse um refluxo desse ciclo aqui, dessa cadeia de reação. Eu começo a acumular para trás. Então o estrogênio começa a diminuir, porque a aromatase tem pouco FSH, vou ter pouca aromatase trabalhando. Esses hormônios começam a se acumular para trás e eu começo a ter uma exacerbação da produção da progesterona, porque o LH está em pico, funcionando, fazendo com que muito colesterol se transforme em progesterona. Então é por isso essa diferença entre o início do ciclo, que eu tenho mais FSH e logo tenho mais estrogênio, e nessa parte mais do meio para o final do ciclo, em que eu tenho mais LH e por isso um aumento da progesterona. Como que eu vou ter a ovulação? Que é quando a gente tem aquele pico de LH. O folículo está em desenvolvimento máximo e ele começa, a parede dele, a parede externa, começa a inchar e uma área desse folículo, que a gente chama de estigma, começa a se projetar. Então é como se fosse uma bexiga. Pensa numa bexiga cheia, como se fosse o folículo, e o bico da bexiga é como se fosse esse estigma. É uma projeção externa que a parede do folículo faz para fora. A teca externa,
que é aquela responsável pela proteção, por formar uma cápsula, ela começa a liberar enzimas que vão causando a dissolução da parede. Então, a parede do folículo começa a ficar fina, começa a sofrer essa dissolução. Uma das funções do estrogênio nessa parte do ciclo é causar uma vasodilatação dos vasos que estão ali na região do ovário. Então, pensa que eu vou ter uma vasodilatação muito grande daqueles vasos ali do ovário e vai começar a vazar plasma de dentro dos vasos sanguíneos para o ovário e esse plasma vai começar a entrar dentro do folículo. Então, o folículo ele já está muito grande, a parede dele já está bem fina, está sofrendo essa dissolução e eu começo a ter entrada de plasma para dentro do folículo. Então, eu vou ter tanto líquido ali que vai começar a vazar pelo estigma, que é aquele bico que se formou na parede externa, e eu vou ter o rompimento desse folículo. E daí o ovócito secundário é carregado junto com o líquido. Então, aqui é a imagem que representa esse rompimento da parede do folículo, que é o processo de ovulação, quando o ovócito secundário sai e vai lá para as trompas. Daí aqui a gente já pode ver que o que sobrou do folículo começa a se transformar em corpo lúteo. Como que acontece essa transformação das células da granulose e da teca que sobraram ali em células luteínicas? É pela ação da progesterona também. Principalmente tem a ação do estrogênio também, mas é principalmente da progesterona. Esses hormônios eles fazem com que essas células comecem a ter uma deposição de gordura. Por isso que elas ficam com esse aspecto amarelado e passam a se chamar células luteínicas. O LH também é importante para que esse processo aconteça. Então é por isso que a gente tem aqui o pico, ocorre a ovulação, e daí tem a liberação de progesterona que vai ser responsável pela formação do corpo lúteo. E daí a gente vai ter uma evolução desse corpo lúteo. Então, o excesso de estrogênio e progesterona ele está tão alto que começa a inibir o hipotálamo, e o hipotálamo começa a diminuir a produção de FSH e de LH. Outro hormônio importante que a gente precisa saber é a inibina. A inibina ela é produzida pelas células luteínicas, então o corpo lúteo já está formado, ele começa a produzir inibina. A inibina vai até o hipotálamo e inibe a formação de FSH e de LH. Aqui é importante saber também que a inibina é produzida pelas gônadas masculinas. Então, durante o ciclo de formação do espermatozoide, no final, os testículos também produzem inibina, que vão até o hipotálamo para inibir a formação de FSH e LH. Então, a hipófise vai estar tão inibida, tanto pela ação da inibina, quanto por essa alta concentração de estrogênio e progesterona, que os níveis de FSH e LH vão cair muito. E daí a gente vai ter a formação do corpo álbicos. Então, aqui o corpo lúteo evoluiu, e a gente teve a formação do corpo álbicos, e isso representa o fim do ciclo. Agora falando sobre as classes de hormônios. Então a gente tem o estrogênio, que é um grupo de hormônios, e os 3 tipos principais de hormônios que formam essa classe é o estradiol, que é o principal e o mais potente, a estrona, que tem um efeito fraco e ela é formada por tecido periférico, e o estriol, que é um produto oxidativo do estradiol, que tem um efeito fraco também. Quando a menina entra na puberdade, é o estrogênio que é responsável pelo aumento dos ovários, das trompas, do útero, da vagina e das mamas. E o estrogênio tem uma importante atividade de inibir o osteoclasto. Então, lembra que o osteoclasto é aquelas células responsáveis por destruir o osso, basicamente. Então, como eles inibem a atividade dos osteoclastos, o estrogênio tem essa função de proteção do osso. Quando a mulher entra na menopausa, que ela para de produzir estrogênio, os osteoclastos começam a ter mais atividade, eles começam a destruir mais osso, a mulher fica mais suscetível
a ter doenças ósseas, como osteoporose, por exemplo. A outra classe de hormônios que a gente tem é as progestinas, que é a mais importante, a progesterona. Como a gente já falou, ela é secretada principalmente na segunda metade do ciclo. E além daquela função que ela tem lá nos ovários, para ter a ovulação, ela também é responsável pelo crescimento e pela proliferação do endométrio. Então, o endométrio, que é aquela camada mais interna ali do útero, vai começar a se proliferar para poder ter anidação para ter a gravidez. Então, a gente tem 3 fases: a proliferativa, que dura 11 dias, a secretora 12, e a fase menstrual, que é quando, caso não ocorra a fecundação, essa parede que foi construída começa a ser destruída e a gente tem a menstruação, que dura aproximadamente 5 dias. Era isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só chamar.